gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre livros, lifestyle, compras, tudo que vem na minha cabeça pra falar, eu falo aqui dentro. Então é assim, se você não me conhece, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Os vídeos agora serão de terças e quintas, respectivamente, toda terça e quinta-feira. Eu vou tentar manter o cronograma, eu juro pra vocês que eu vou manter o cronograma dessa vez, mas enfim. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões do livro Midnight Sun, ou Sol da Meia-Noite, como vocês preferirem. Esse livro maravilhoso aqui, que quem me conhece sabe que eu amo Crepúsculo, e aqui nesse livro a gente vai conhecer a visão do Edward, né, o personagem mais queridinho do universo de Crepúsculo, ou não, alguns preferem o Jacob, mas eu prefiro o Edward. Ele vê tudo em primeira mão, desde o momento que ele avistou Bella no pensamento das outras pessoas, porque primeiramente ele viu no pensamento, ele não viu pessoalmente, dando um spoiler aí pra vocês. Perdão, gente, mas é isso. Vamos para o vídeo. Avisado que vai ter spoiler daqui pra frente, tá? Então se você não quer ter spoiler, se você não quer pegar algo do livro assim interessante, então eu peço pra vocês não assistirem esse vídeo. Tem muitos vídeos lá no canal, então corre lá pra assistir os outros, porque vai ter alguns spoilers aqui. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível até a página 150, mas eu vou ressaltar alguns detalhes que mexeram comigo, que eu achei conveniente de falar aqui no vídeo, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, gente, vamos lá. O livro ele tem 700 páginas, 727 páginas. Eu estou na página 140, 150 por aí. Tô no capítulo 6, eu terminei o capítulo 6 agora, pra falar a verdade, então já tenho uma base aí pra passar pra vocês das minhas primeiras impressões desse livro. Em primeiro momento, né, Edward, ele é mostrado realmente um vampiro que luta contra suas raízes, seu monstro, né, que fica dentro dele, que ele repete isso diversas vezes em várias partes dos livros, que o monstro dentro dele, ele age e fica querendo agir de tal forma enquanto ele se retém, né, retém esse monstro dentro dele. Um detalhe muito importante, antes de começar a falar, né, do livro, é que o Edward, ele tem ansiedade, ele é um personagem ansioso. A autora falou isso numa entrevista, eu postei até nos stories falando um pouco sobre o Edward. Então a leitura, ela é um pouco mais densa. O Edward, ele tem muitos pensamentos, né? Uma cena aqui no livro do Crepúsculo correu rapidamente nele, demora um pouco mais, porque ele tem esses pensamentos excessivos na sua mente. Ele tem uma mente mais acelerada, um pouco mais devagar em determinadas ocasiões, mas na acelerada que eu digo é na questão de vir muitos pensamentos para ele, ao mesmo tempo que ele está lá apaixonado, ele está lutando com um monstro dentro dele que quer devorar a Bella a qualquer momento. Então é muito importante focar, entender o personagem antes de começar a leitura, porque é sim uma leitura mais densa. Eu tô demorando pra ler esse livro porque ele pensa muito, ele fala muito os seus pensamentos, então é importante ressaltar esse assunto, porque o Edward é um personagem ansioso e como interessante a gente entender um pouco mais essa situação que o personagem se encontra, né, nos seus pensamentos, na sua história. E eu achei uma sacada muito interessante de apresentar essa determinada posição da autora, né, sobre o personagem do Edward. Em primeiro momento, né, como o Edward não vê a Bella pessoalmente, ele vê a Bella pelo pensamento das outras pessoas. E a Bella, no pensamento das outras pessoas, é uma menina linda, né, aquela coisa de pessoa novata na escola e tudo mais. Não que ela não seja, né, pessoalmente, mas... Porém, a primeira vez que ele vê ela, ele sente a mente dela silenciosa, ele não consegue ouvir os seus pensamentos, e isso deixa ele um pouco intrigado. Ele quer conhecer essa novata que ele não entende, que ele não consegue ler os pensamentos dela, né? É tipo... Ele fica
intrigado por ela. Até o momento ele não está apaixonado. Não é paixão à primeira vista, como no filme dá a entender que o Edward viu ela e se apaixonou e quer casar com ela. Não. Ele se apaixona por ela depois ainda. Que ele tá entendendo o que tá acontecendo. Mas aí, essa curiosidade do Edward em cima da Bella faz com que ele queira se aproximar dela. Mas não aproximar. Essa curiosidade que o Edward tem da Bella faz com que ele queira ficar perto dela, querer entender ela. E aí ele vai conhecendo mais a pessoa que ela é. Até onde eu estou, já passou a parte que ele salva ela do acidente no carro, né, no estacionamento da escola. E é muito interessante como acontecem as coisas. Primeiro ela se vê, depois ela alerta ele, né? E aí ele nem pensa duas vezes, ele corre pra salvar a Bella. Bella salva, ele entra em uma briga dentro de casa. Por quê? Porque Bella é humana. E ele se expôs, né? Um monte de humanos. Ele correu, ele andou na sua velocidade absurda de vampiro e salvou a Bella, protegeu ela de um carro, que é quando Bella começa a ficar intrigada com ele também, tentando entender quem ele é, como que ele consegue fazer isso, né, sendo um simples mortal, um simples humano. E aí ele entra numa discussão dentro de casa e Alice vê que ele vai se apaixonar por ela. Alice tem uma visão dele se apaixonando por ela, ou então dele matando ela, ou então dela virando vampira. E aí são muitas possibilidades que o futuro entrega para o Edward ali naquela discussão dentro de casa. E aí ele fica determinado a não deixar que o futuro que a Alice viu ocorra. Dar uma escapadinha, né, desse futuro pré-determinado pelas visões da Alice. E então é quando ele começa a ficar longe de Bella, é quando ele começa a se afastar dela. Tanto que no Crepúsculo a Bella fica muito intrigada, a Bella fica muito nervosa com ele. Nossa, mas como pode? Falou comigo outro dia e agora não quer mais falar comigo, né? Não sei o que. E aí ela fica super intrigada. E ele quer que ela odeie ele, que ela não vá atrás dele, que ela sinta o perigo. Porém, ao mesmo tempo, ele quer ficar perto dela. E aí, numa determinada força que ele teve de um momento para o outro, ele decidiu que ia sobreviver à sede que ele sente quando está perto dela. A queimação que ele sente na garganta, a vontade, né, do monstro de ser liberto, ele determina dentro de si mesmo que vai suprir essa vontade, que vai... Suprir não seria a palavra, né? Suprir ele mataria a Bella. Mas ele iria vencer essa vontade que ele tem de matar a Bella, de, né, se alimentar dela. Então, né, a partir daí, ele volta a falar com a Bella um pouco magoada já por ele ter sumido, por ele não ter falado com ela. E aí ele vai atrás dela. Eu separei alguns pontos aqui que eu achei muito interessante, que eu estou fazendo um vlog de leitura no meu Instagram. Se você não me segue, segue aqui, Livre Estação, no Instagram. E lá eu posto todo o meu vlog de leitura desse livro. Até o momento eu separei alguns quotes, ou citações, como vocês preferirem. O que eu achei muito interessante, vou fazer um abre aspas aqui, é o Edward conhecendo os ciúmes. Porque quem não sabe, Edward nunca se apaixonou de verdade. Edward nunca teve um amor à primeira vista, uma paixão adolescente. Ele fala isso no livro, tá? E é muito interessante ele conhecendo os ciúmes. Ele fica, nossa, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu não quero que o Tyler ache a Bella bonita, que não sei o quê? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? E é muito interessante ver essa reação dele, essa descoberta dele por um sentimento que ele não sentia antes. Porque ele é um personagem bem rico, né? Eu não conheço muito a história dele, eu tô conhecendo agora. Mas nos filmes, no livro do Crepúsculo, dá pra entender um pouco a história dele. Ele é um personagem muito apaixonante, vamos dizer assim. Eu sou apaixonada pelo Edward. E um outro parênteses que eu queria abrir aqui nessas minhas primeiras impressões é que eu vi um Twitter, eu falei isso no Instagram, eu vou repetir agora porque eu achei um absurdo, uma calúnia, enfim. No Twitter estavam postando uma corrente, não sei, tava todo mundo quibando todo mundo com um post falando que a Bella tem zero qualidades, não sei o que, não tem um hobby, não tem uma qualidade, não tem nada, não tem isso, né? Tem aquilo e conquistou um vampiro centenário, então pra mim é fácil, blá blá blá.
Eu acho isso um absurdo, eu sempre achei, porque o filme, ele denegriu a imagem do Crepúsculo? Denegriu, o filme foi uma chacota pro livro. E no livro, nos livros, você percebe que Bella é muito corajosa, Bella é uma pessoa maravilhosa, assim, é uma pessoa, assim, é um personagem que você olha pra ela e fala, nossa, você realmente, né, ela é uma pessoa corajosa. No livro, ela é uma pessoa muito honesta, uma pessoa gentil. E eu acho que isso são qualidades que a gente deveria prezar na pessoa, não é mesmo? E a gente percebe que o Edward ele se apaixonou pela Bella por essas qualidades, porque ela era generosa, corajosa, gentil. Tem um quote aqui que eu separei. Tem uma parte que o Edward ele fala um pouco sobre a personalidade da Bella, sobre o porquê que ele se apaixonou por ela. Diz assim: por causa dessas pequenas coisas, fui capaz de acrescentar à minha lista mais importante e reveladora de todas as suas qualidades, tão simples quanto rara. Bella era boa. Todo o restante se resumia a essa qualidade: generosa e modesta, desprendida e corajosa. Ela era boa em todos os sentidos, e parecia que ninguém se dava conta disso além de mim, apesar de Mike certamente observá-la tanto quanto eu. E aí, nessa página aqui que tem essa citação, é a página inteira do Edward falando as qualidades da Bella, é a página inteira do Edward falando sobre a Bella, e eu achei isso muito interessante. Então, assim, eu vou ler mais 100 páginas e aí eu volto aqui e falo pra vocês o que tô achando. Até o momento eu tô amando a construção do personagem que a Stephanie Meyer fez em conjunto com os leitores. Eu estou amando tudo que apareceu aqui no livro até o momento, né? Eu acho que não teve nenhum furo de história, não teve nada de diferente. Ele segue a linha de raciocínio do Crepúsculo, então é muito interessante ver do outro lado da história. E é isso, gente. Se você assistiu até aqui, eu agradeço. Muito obrigada. Se inscreve no canal, ajuda a gente aí a chegar pelo menos nos 200 inscritos. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei. E até o próximo vídeo, gente.